Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, usado máscara, passado álcool em gel e evitado aglomerações? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinhos na lateral e arrepiados para cima. Estou sentado em uma cadeira gamer, usando uma camisa cor-de-rosa e calça jeans. No meu fundo, uma televisão compondo o cenário e do meu lado, um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Vamos começar a aula de hoje com uma contação muito legal. Espero que você goste. Se liga aí! Contação da mitologia greco-romana, deuses olimpianos. Portal Multirio, Prefeitura do Rio de Janeiro. Deus do céu, dos raios e das tempestades, governante de todos os deuses do Olimpo, Zeus era um pai amoroso e severo, que acudia os sofredores e punia os malfeitores. Do alto do Monte Olimpo, Zeus observava os deuses imortais. Sua arma preferida era o relâmpago, que atirava sobre todos que o desafiavam. No Monte Olimpo, Zeus cuidava para que cada divindade cumprisse seu dever, punindo deslizes e resolvendo disputas. Zeus era casado com a deusa Hera, mas teve muitos filhos fora do casamento, quase todos heróis, como Hércules e Perseu, a quem sempre procurava ajudar. Para os gregos, Zeus governava os fenômenos da natureza e os céus, mas era visto como protetor dos governantes e pai dos deuses imortais. Chamado de Netuno pelos romanos, Poseidon era o deus dos mares e oceanos. De personalidade forte e temperamento difícil, era o mais poderoso dos deuses depois de Zeus. Poseidon era cultuado por marinheiros, pescadores e por todos os que tinham suas vidas ligadas ao mar. Como o mar podia ser calmo e tranquilo, ou furioso como uma tempestade. Com seu tridente causava terremotos e maremotos. Poseidon presenteou o rei Minos com um lindo touro branco, que ele fez surgir dos mares para ser sacrificado em seu nome. Mas Minos preferiu sacrificar outro touro e, ofendido, Poseidon fez a rainha dar à luz a uma criatura com corpo de homem e cabeça de touro, o temível Minotauro. Poseidon também criou o primeiro cavalo e era o pai de Pégaso, o famoso cavalo alado das lendas gregas. Deus da arte, da música, da profecia e da cura, Apolo era filho de Zeus e Leto e tinha uma irmã gêmea, Ártemis. Era retratado como um jovem bonito e atlético e carregava uma lira ou um arco. Para os gregos, era tão belo e perfeito que o sol era, na verdade, Apolo em sua carruagem dourada. Podia trazer a sorte, curar doenças e afastar o mal, ou causar desastres, pragas e tormentos. Sua fama como arqueiro o fez desafiar Eros, Cupido para os romanos. Eros acertou uma flecha em Apolo, fazendo-o se apaixonar por Dáfne. Apolo a perseguiu por todos os lugares, até que ela pediu ajuda e seu pai a transformou em um pé de louro. A partir desse dia, Apolo decretou que o louro seria uma árvore sagrada. Daí surgiu o costume de premiar os campeões com coroas de louros, que dura até hoje. Deusa da natureza, Ártemis era representada junto de uma corça ou um cão de caça. Por ser excelente arqueira e caçadora, como seu irmão gêmeo Apolo, tinha sempre seu arco e flechas. Aos 3 anos, Ártemis pediu a Zeus que a fizesse ficar virgem para sempre, mas Ártemis viveu um grande amor que terminou de modo trágico. Órion era um jovem arqueiro e caçador que se tornou seu grande companheiro de caçadas. Pouco a pouco,
surgiu uma grande paixão e Ártemis decidiu abandonar seus votos para se casar. Louco de ciúmes, Apolo enviou um escorpião para atacar Órion, que mergulhou no mar. Apolo fez sua irmã acertar uma flecha numa pedra distante da praia, mas era, na verdade, a cabeça de Órion. Zeus levou o corpo de Órion e o escorpião para o céu, onde se tornaram duas constelações. O nome Afrodite significa nascida das espumas, porque os gregos acreditavam que ela tinha surgido dos mares. Filha de Urano, Afrodite surgiu das espumas dentro de uma concha de madrepérola. Além de bela, também era ciumenta e cruel. Afrodite teve um filho chamado Eros, o deus do amor, conhecido pelos romanos como Cupido e representado como um anjinho que disparava flechas mágicas que faziam os mortais e os deuses se apaixonarem perdidamente. Os romanos também cultuavam a Afrodite, a quem deram o nome de Vênus. Mais tarde, em homenagem à beleza dessa deusa, os cientistas decidiram batizar como Vênus o planeta mais próximo da Terra, que aparece no céu como a mais bela e brilhante de todas as estrelas, conhecidas por nós como a estrela d'alva. Filho de Zeus e de Hera, herdou o mau humor da mãe e a crueldade do pai. Enquanto Palas Atena era a deusa da estratégia e do combate honrado, Ares representava o lado violento da guerra. Por isso, Ares era o patrono da cidade guerreira de Esparta, enquanto Palas era a madrinha de Atenas, berço da arte e da filosofia. Ares foi amante de Afrodite, a deusa da beleza, e com ela teve muitos filhos, como Fobos, a origem de Fobia, Deimos e Eros. Na mitologia romana, Ares era conhecido como Marte, a origem do termo marcial, que se refere a combates e lutas. Mais tarde, os cientistas deram o nome de Marte ao planeta vermelho, cor de sangue, e seus dois satélites receberam os nomes dos filhos de Ares, Fobos, medo, e Deimos, terror. Palas Atena nasceu de uma dor de cabeça, é isso mesmo. Tomado por dores de cabeça terríveis que o enlouqueciam, Zeus pediu que Hefesto abrisse a sua cabeça com um machado de ouro e de lá de dentro saltou Palas Atena, vestida e armada para trazer a justiça e a sabedoria para os mortais e os deuses. Conhecida como a deusa da sabedoria, da guerra e da justiça, Palas Atena era a padroeira de Atenas, onde, até hoje, é possível visitar as ruínas de seu templo, o Paternon. Por sua habilidade e inteligência, Palas Atena ajudou a cidade em diversas guerras, como a famosa Guerra de Troia. Ela também ajudou heróis como Hércules e Perseu, dando conselhos, presentes e armas mágicas. Entre os romanos, era chamada de Minerva, e seu símbolo era a coruja, que até hoje representa a sabedoria. Hefesto era filho de Zeus e Hera. Por ser feioso, foi jogado ao mar, sofrendo um ferimento que o deixou manco. Criado pela deusa Tétis, desenvolveu habilidades de ferreiro e artesão. Hefesto criou os raios que Zeus lançava no Olimpo, o tridente de Poseidon, as flechas de Apolo e a armadura usada por Aquiles na Guerra de Troia. Casou-se com a bela e orgulhosa Afrodite, mas a deusa da beleza o traiu com Ares, o deus da guerra. Para se vingar, Hefesto prendeu os dois em uma rede de fios transparentes que ninguém poderia romper. Depois, casou-se novamente com Cáris e finalmente encontrou a felicidade. Para os romanos, Hefesto era conhecido como Vulcano, nome que deu origem à palavra vulcão, uma referência à ligação dessa divindade com o poder do fogo e do metal.
Você já conhecia sobre esses personagens? Gostou da contação? Espero que sim! O termo mitologia pode se referir ao estudo de mitos ou a um conjunto de mitos. Na aula de hoje, por exemplo, vimos sobre mitos relacionados à cultura greco-romana. Num sentido coloquial, o termo mito geralmente é utilizado para se referir a uma história falsa. Mas no sentido acadêmico, esse termo não denota um julgamento em relação à sua verdade ou falsidade. No estudo da mitologia, um mito é uma narrativa sagrada que explana como determinado povo tentava explicar os acontecimentos. Os mitos são, geralmente, histórias baseadas em tradições e lendas, feitos para explicar o universo, a criação do mundo, fenômenos naturais, dentre outros. De forma geral, a maioria dos mitos envolve uma força sobrenatural ou uma divindade. Figuras mitológicas geralmente ganham destaque nas religiões, como é o caso da mitologia grega e romana, que com o tempo essas religiões foram extintas. Muito curioso tudo isso, não é mesmo? A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, da filosofia, literatura, dramaturgia e democracia. Os gregos eram incríveis e devemos muito do nosso modo de vida atual ao que eles começaram a construir. Mas mesmo com essa imponência de sabedoria, os gregos acabaram derrotados pelos romanos na Batalha de Corinto em 146 a.C. Após essa derrota, na estruturação da Grécia romana, os romanos se apropriaram dos deuses gregos. Mantiveram suas características, mas modificaram seus nomes. Zeus, por exemplo, pelos romanos era chamado de Júpiter. Poseidon era conhecido por Netuno. Atena era Minerva e Hefesto era Vulcano. E olha que curioso, você sabia que o nome dos planetas do Sistema Solar tem relação com os nomes dos deuses greco-romanos? Os primeiros planetas foram batizados pela primeira vez pelos sumérios, que viviam na região da Mesopotâmia, atual Iraque, há aproximadamente 5.000 anos. Depois, a civilização romana adaptou o nome desses planetas de acordo com as características das suas próprias divindades. Sendo assim, os nomes que usamos até hoje para os planetas e suas luas são uma homenagem aos deuses da mitologia greco-romana, nomes esses que atravessaram os séculos. Depois da Lua, Vênus é o objeto mais brilhante no céu noturno, e isso faz com que seja facilmente identificado e admirado. E devido ao seu brilho vívido, o planeta recebeu o nome da deusa romana do amor e da beleza, Vênus. Na mitologia grega, Vênus era conhecida como Afrodite. Marte possui uma cor vermelho-sangue. Essa cor fez com que o planeta fosse chamado de Marte em homenagem ao deus romano da guerra. Na mitologia grega, Marte era conhecido como Ares. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar, contendo pelo menos 50 luas, e devido ao seu tamanho, ele é considerado o rei de todos os planetas. Por causa disso, ele recebeu o nome do rei de todos os deuses romanos. Na mitologia grega, Júpiter era conhecido como Zeus. Bem, vamos chegando ao fim da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Foi muito bom estar com você. Te aguardo na próxima aula. Grande abraço!